Provérbios 12, 25. Vamos lá? O coração... Glória a Deus. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Fala, a minha força será grande, porque o Deus que eu sirvo é maior do que a minha força. Amém? Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu estava preparando essa palavra e pedindo, Deus, me dá força para me trazer essa palavra para a tua igreja, né? Renova o meu físico, renova o meu ânimo, e que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Então, você falar de uma coisa que você não está vivendo é muito fácil, porque você não sabe como passar, mas você às vezes pega pelo conhecimento e não pela prática. A gente às vezes fala muito pelo conhecimento também, mas eu quero falar mais pela prática hoje do que pelo conhecimento. E eu quero ler aqui o que é a angústia, porque eu quero falar sobre isso. Angústia quer dizer uma situação dolorosa, aflição demasiada do corpo, da mente ou do espírito. É uma tristeza. E a angústia e a luta mostra, no decorrer do tempo, que pessoa nós somos, mostra o nosso caráter, a nossa fé e a nossa convicção. E ninguém está isento de angústia, né, irmãos? Ninguém. Se alguém nunca ficou angustiado aqui, eu quero a receita, porque eu não consigo, e eu creio que um ser humano como nós, normal, não conseguimos ficar sem angústia. E quando Deus falou com Moisés, é um dos fatos que eu quero deixar aqui para vocês, sobre a vida de Moisés. Quando Deus falou, chamou Moisés, é mais ou menos parecido com a gente. Você já viu assim, quando você sai de uma igreja e vem para outra, que às vezes foi muito angustiado lá, sofrido, né? Amagoado, e não falou, e não pôs para fora o que devia ser posto, e você veio para outra igreja e chega e fala assim, eu vou sentar lá no fundo, não quero saber de nada, não quero saber de cargo, não quero saber de responsabilidade. Alguém já passou por isso aqui? Já? Obrigado pelos honestos, viu? Então, todos nós passamos por isso, às vezes algum trabalho, alguma decepção no ministério, né? Falar, não vou mais, não quero. E às vezes Deus nos chama e nos capacita dentro daquilo, da nossa força. Então, a nossa coragem é que nos faz levantar, a nossa coragem é que nos faz marchar, a nossa coragem, a nossa intrepidez, a nossa ousadia, é que faz com que nós podemos ouvir a voz de Deus. Mas nós temos temor, como eu tive e eu tenho para subir nesse lugar. E Moisés, quando foi chamado por Deus, não foi diferente. Moisés disse para Deus, olha, eu não dou conta, eu não consigo, porque eu sou gago, né? E às vezes Deus falou muito comigo nessa história. Às vezes você pensa assim, não, eu não vou mais pregar, porque eu fui diagnosticada com Parkinson, e às vezes você treme, e as pessoas ficam preocupadas se você está tremendo ou não está, às vezes até esquece de olhar a palavra. E esses dias até eu comentei com as meninas ali no Manancial, se vocês creem na minha cura, então me veja como uma pessoa curada. Amém? Olha para mim como uma pessoa que já está curada, porque eu creio nisso. Então lá em Êxodo 3, Deus diz para Moisés, vai, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Irmãos, quantas vezes eu e você deixamos de fazer as coisas porque nós nos acovardamos? Então, muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas porque nós olhamos para a nossa capacidade. Mas Deus, quando convoca eu e você para uma situação, Ele nos capacita. Se você tem ousadia, se você tem coragem, olha o que Ele disse para Moisés. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão o culto de Deus neste monte. Moisés perguntou. Porque muitas vezes, irmãos, a gente julga as pessoas pela aparência. Como é bom, né, gostar de uma pessoa bonita, elegante, que tem dinheiro, que te proporciona coisas que você não pode. Mas como é difícil, né, amar uma pessoa que não tem nada para te oferecer, a não ser o amor e o calor dos braços. Hoje de manhã mesmo, a menina que trabalha comigo, ela tem vindo aqui à igreja. Ela mora lá em
lá na cidade da Cláudia, Goianira, perto de Goianira. E ela veio, agora ela está vindo de manhã. E como eu fico feliz, irmãs. Hoje ela veio, trouxe um primo, trouxe uma prima, trouxe o filho. E para mim não faz diferença com quem chega aqui numa Porsche Cayenne ou quem vem de bicicleta. Nós temos que ser assim. E muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas, ou deixamos de proporcionar a pessoas a determinadas coisas, porque nós olhamos muito pela aparência. E por isso Moisés temeu. Aí Deus disse, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a você, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Nisso aqui Deus falou comigo a respeito da nossa família. Às vezes você veio de uma família disfuncional, de uma família um pouco desajustada, de uma família que às vezes trouxe sequelas, problemas, angústia, tristeza. Mas eu quero dizer para você que o Deus que enviou Moisés, o eu sou, ele está aqui nessa noite para transferir a herança sua na cruz do Calvário, para você ter o nome de um carpinteiro, de um homem simples, mas que fez a diferença na vida de todos nós que aqui estamos. E que você possa, assim como Moisés, gerar um Josué, enviar um Josué. E quando Deus enviou Josué, que foi o substituto de Moisés, ele disse para Josué, Josué, assim, olha como é bom, gente, andar com quem presta, né? Olha como é bom andar com quem te dá vida, com quem te traz coisas boas. Hoje o pastor Carlos falou disso aqui de manhã. Como é bom, ele disse, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu estarei, ele não disse eu estou, ele disse no futuro, eu estarei contigo por todos os lugares que você andar. E ainda disse, olha, ser forte, ser corajoso. Mas às vezes quem lidera, como Moisés liderou, ele teve muita tristeza, teve muitos momentos de angústia. E nós somos normais, irmãos. Não se engane, você vai ter momentos de angústia. Mas você vai precisar de ser forte, não ser frouxo. De pensar, olha, os médicos falam para mim, a doença degenerativa, não tem cura. E quando eu chego no consultório, ele diz assim, você está ótimo, o que está acontecendo com você? Não vou nem mudar seu medicamento. Então é Deus que tem me sustentado. E esse Deus que sustentou Moisés naquele deserto, a ponto de ferir a rocha, de perder não fala a salvação, ele não entrou na terra prometida, sabe por quê? Porque existem pessoas que convivem conosco para desarticular as nossas ações, para trazer a você... como que eu falo, você ficar fora de si, você ficar nervoso, você tomar atitude, ter que ferir uma pedra sem a hora de ferir. Então Moisés foi roubado por isso, por murmuração daquele povo no deserto. Então cuidado para ninguém roubar o que é seu, para ninguém roubar o seu ministério, para ninguém roubar a sua saúde, suas emoções, os seus sentimentos. Se isso aconteceu, passa por cima, sabe como, irmãos? Orando, clamando ao Senhor, pedindo graça. Esses dias aconteceu um fato comigo e meu esposo, a pessoa foi muito desonesta, eu fiquei com muita raiva. Falei, eu vou ligar para ele, vou falar poucas e boas. Você não vai falar nada, você vai ficar quieta no seu canto e nós vamos orar e Deus vai fazer. E eu creio que Deus é um Deus fiel e é poderoso, porque se eu fosse, eu poderia ferir a rocha antes do tempo e prejudicar as pessoas que estão do meu lado. Nós, quando temos algo a realizar na obra de Deus, irmãs, nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos espelho, nós somos referência, nós somos pessoas que Deus levantou, seja no louvor, seja na portaria, aonde Deus levar você na obra dele, saiba que você é um espelho para as pessoas que estão te rodeando. Então, quando Josué foi chamado, ele temeu também, mas Deus disse, olha, ser forte, ser corajoso, que eu estarei contigo. E quando eles atravessaram o Jordão, preste bem atenção, quando nós temos uma alegria muito grande, eu brincava muito com a Helena, e eu não lembro qual que é a outra, às vezes eu vi um dia elas muito alegres, duas meninas no manancial, e eu falei, cuidado, vocês estão muito alegrinha, cuidado com esse momento de alegria, para vocês não abrir a boca com coisas desnecessárias, que está sendo muito bom para você, e você vai abrir a boca na hora errada.
Então a gente tem que ter muito cuidado no momento de muita alegria, de muita euforia, para não tocar, para não liberar palavras ou fatos que ainda não é tempo de Deus para você falar. Então ali Josué, ele saiu nessa missão através do exemplo de Moisés, ele foi discipulado por Moisés. Então procure alguém para discipular você, mas não alguém que venha roubar a sua fé, não alguém que venha tirar você da cidade prometida, mas alguém que venha te fazer crescer. Agora saiba de uma coisa, para crescer é preciso de verdade. Se alguém que te poupa muito, alguém que te alisa muito, que te elogia muito, irmã, pelo amor de Deus, não dou conta disso não. Eu prefiro que me fale a verdade, meu esposo sabe bem disso. E então a gente precisa andar com pessoas que falam a verdade para a gente. Às vezes dói no momento, mas passa. Às vezes a gente fala coisas que não agradam, né? Mas é para crescimento meu e seu. Então Josué caminhando ali, eles atravessaram o Jordão, passaram o Jordão, e no passar o Jordão eles fizeram um memorial ali, né? Você precisa fazer o memorial quando você passa por algo difícil que Deus fez. Sobe aqui, irmãos, testemunha. Às vezes a gente vê as pessoas só pedirem oração, mas não vê a pessoa subir aqui e falar assim: ó, foi curada, aquela oração que eu pedi na igreja, a pessoa que estava no hospital foi curada. Isso edifica a fé das pessoas. E eles atravessaram, fizeram um memorial. Mas ele tinha o Acã, que era uma pessoa que prestava serviço para ele nas tribos, ali era... De acordo com as famílias, ele coordenava uma tribo, uma clã. E às vezes a gente se sente tentado. Quando a gente passa e tem às vezes um poderzinho na mão, você às vezes vive rodeado de muitas pessoas. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. E Acã tinha um cargo significativo ali diante de Josué. E eles foram combater uma cidade. E ali eles venceram. E tinha muitos despojos ali, muitas coisas que agradavam. Às vezes, nós estamos num lugar onde nós precisamos ter mais responsabilidade e renunciar a muitas coisas, irmãos. Eu tenho renunciado a muita coisa na minha vida. Está na moda, é bonito, chegou aí, está abafando. Eu presto bem atenção, pergunto ao Espírito de Deus: o que o Senhor quer que eu faça? Isso é para mim ou vai passar? É para a igreja? Ou é para o mundo? Porque nós temos que ter muito cuidado. É preferível você, eu falo muito lá em casa para os motoristas, né, os homens, que é preferível a gente às vezes voltar para casa como que é bem que eu falo? É humilhado vivo, do que voltar um valente morto. Então às vezes a gente tem que saber o que a gente faz e o que a gente pega. E o fato de Acã ter pego ali despojos, uma capa que foi feita na Babilônia, mas é bonito, mas está na moda, mas eu preciso usar, porque se eu não usar eu vou ficar meia cafona, eu vou ficar meia fora de moda. Irmã, que fique fora de moda, que você perca alguns amigos se for necessário você perder, viu, homem? Para você ter mais atenção com a sua esposa e não atrair maldição para os seus filhos e para a sua casa. Porque quando Acã fez aquilo, ele atraiu maldição, não foi só para ele, foi para todo o exército. Eles eram 3.000 homens que iam combater a cidade de Ai, e eles voltaram derrotados por conta de um pecado escondido. Talvez a sua casa não tenha prosperado como você quer, porque existe algo escondido no seu coração. Se você não pode confessar um para o outro, procure um pastor, uma pastora, eles vão te orientar. As coisas escondidas traz maldição, não só para nós, mas traz maldição para aqueles que estão ao nosso redor. E a maldição se cumpre muito fácil. Mas graças a Deus que quem tem o Espírito de Deus, Deus revela. Deus revelou ali e ele chamou Acã, e Acã teve a hombridade de confessar o seu pecado. Olha, confessar pecado não é fácil. Então a gente precisa aprender a confessar, principalmente entre casal, entre marido e mulher. A gente precisa ter sabedoria para poder calar na hora certa
e falar na hora certa. Mas nós gostamos muitas vezes de pegar despojos lá do passado, da nossa família, né? Do esposo ou vice-versa, e começar a jogar na cara deles. Então nós precisamos ter cuidado com os despojos, eles confessaram, foram queimar esses despojos todos, e depois saíram para combater a cidade de Ai, e eles venceram. Então pergunte para Deus nessa noite, onde você tem guardado despojos que não são necessários na sua vida? Eu não estou falando de coisas materiais, não é só isso não. Eu estou falando daquilo que você tem guardado dentro de você, que não tem deixado você avançar, que não tem deixado você aprumar, como diz o goiano, ir para frente. Que o seu relacionamento com a sua esposa está assim, eu vou ficar junto até criar meus filhos. Que história é essa, irmã? Joga fora esse despojo nessa noite. Não deixa ele crescer dentro da sua casa mais, dentro do seu coração. Se tem alguma diferença com seu filho, saia, conversa com ele, pede perdão. Mas não guarde esses despojos dentro do seu coração, porque se você guardar, a maldição vai vir. As campanhas vão ser feitas. Vamos para a oração de Davi. Vamos jejuar 21 dias e não vai resolver nada, sabe por quê? Basta apenas uma atitude sua diante de Deus, para que Ele possa resolver a sua situação. E muitas vezes nós vivemos de sorrisos, e lá dentro, no fundo da nossa alma, nós estamos gemendo por dentro. Mas vamos conviver, né? Vamos deixar, passa por cima, não compensa, não vale a pena. Vale a pena, porque quando você for levantar para enfrentar uma situação difícil, Deus vai levantar com você, vai derrubar os seus inimigos, e você vai pensar, como que eu venci? Como que eu passei por tudo isso? Nós temos aqui várias pessoas, umas das que eu convivi muito de perto, foi a pastora Dilma e a pastora Maria José, que venceram um câncer. E quando você olha hoje, né, Zezé, pensa como eu chamo ela de Zezé, viu, gente? Porque a gente conhece há muito tempo, minha filha do coração. Então, como é que passou, né, Zezé? Às vezes ela me conta coisa que eu nem lembro. A pastora Dilma está aí também, uma bênção, né, fazendo a obra de Deus. Porque nós estamos no manancial feminino, e ali existe um momento de limpar, né, roupa suja, lavar roupa suja. Tem momento ali que nós precisamos falar e não ter vergonha de falar umas com as outras. E às vezes os homens têm muito essa dificuldade de não abrir o coração, e vão adoecendo, e vão ficando indiferentes, e vão ficando grossos, e vão ficando rudes dentro de casa, e se tornam pais às vezes bravos, pais indiferentes, e os filhos sentem isso, irmãos. Quando eu vejo a minha geração hoje, quando eu vejo os meus filhos, eu falo, Deus, muito obrigada pelas renúncias que eu tive que fazer. Muito obrigada pelos exemplos que eu tive que dar, e o meu esposo também. Porque um dia nós vamos enfrentar uma guerra e nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Amém? E Gideão também, eu quero falar sobre a vida de Gideão. Gideão foi um homem convocado por Deus também, mas que teve medo. Ele estava no momento que o anjo do Senhor, nós só fala assim, o anjo do Senhor apareceu a Moisés, e o anjo do Senhor apareceu para Josué, e o anjo do Senhor apareceu. Falei, Jesus, eu também quero. Eu quero que um anjo desse fala comigo, sentir a sua presença. Como é lindo isso, irmãos. Hoje a gente não vê isso mais, né? Não existe isso mais, porque é fora de moda. A Bíblia, vamos riscar aqui essa passagem, é fora de moda. Mas não é não, irmãos, é porque nós temos orado pouco, nós temos buscado pouco a presença de Deus. Então eu estou usando o exemplo desses homens, para que você saiba e veja, que esses homens eram homens como eu e você, e que foram responsáveis por nação, por multidão, que combateram guerras, exército, mas que tiveram medo, que também tiveram aquele receio de assumir alguma coisa, que aí Gideão ainda foi mais longe, ele falou, não, Deus, eu vou fazer uma prova. Vou fazer uma prova com o Senhor. Então, se você tem dúvida, faça uma prova, mas não tente a Deus, porque fazer prova é uma coisa e tentar a Deus é outra. Se você tem dúvida, depois pode procurar a pastora Cássia, pastor Carlos ali, para falar o que é prova e o que é tentar a Deus, tá bom? Mas eu creio que vocês sabem disso. Então, ele temeu, e o anjo disse para ele, você é um varão valoroso.
Quantas vezes as pessoas chegam e você fala assim, olha, você tem valor, Deus quer você na obra. Eu? Nunca, misericórdia, nem pensar. Você tem o dom para isso, eu não tenho. Eu vou descobrir se eu tenho um dom agora por esses dias. Eu vou começar a cantar, fazer aula de canto. O médico me aconselhou a fazer aula de canto. E até eu liguei para a Júlia, da Holanda, para a gente formar uma turma. Mas não quero que esse coral lá de Barbacena, não, sabe, pastora Carlos? É um coral assim, moderno, um quinteto, um quarteto. Então, se você quiser fazer parceria, eu vou começar. Se você quiser, me procura depois do culto. Então, eu vou descobrir se eu tenho esse talento. Porque eu falei para o médico que eu ia procurar uma fonoaudióloga, voltar para a fono. Ele disse, que fono o quê, menina? Você vai cantar, você está boa, você vai cantar, porque cantar te faz bem e vai mexer com as suas cordas vocais. Então, procure alguma coisa que te satisfaça. Se você não satisfaz com nada, você precisa de cura, procura a pastora Tereza. Pastora Tereza está ministrando um curso, né, pastora? Que esse semestre não tem mais vaga, mas faça o ano que vem, que é cura da alma, é maravilhoso. Tem muita gente fazendo esse curso aqui. Eu já fiz, o meu esposo vai fazer em nome de Jesus, né? Porque o homem tem mais dificuldade, né, Bira? Eu falei, Bira, faz a propaganda aí, porque os homens precisam disso, irmãos, da cura da alma também. Às vezes tem alguma coisinha, algum despojo lá, ficou lá para trás e nem você sabe. Ele vai brotar naquele dia e você vai ficar livre disso, amém? Então Gideão colocou Deus à prova e Deus provou para ele que tinha um chamado na vida dele. E quando nós obedecemos, é muito melhor do que sacrificar. Porque quando você sacrifica, você faz uma coisa que é cômodo para você. Não, eu vou fazer um jejum. Não, eu vou me abster de uma alimentação, não vou comer doce. Não, irmão, faz um jejum. Misericórdia, jejum é jejum. Fica sem comer de manhã, vai até a hora que você dá conta. Eu vou até 9 horas. Que jejum é esse, irmão? Põe a mão na cabeça, deu dor de cabeça? Senhor, repõe essa vitamina, isso está faltando no meu organismo. Então, hoje está fora de moda isso, não está não, irmão. Começa a jejuar para você ver o que vai acontecer. Você vai ter vitória, vai ter uma vida diferente, você vai receber mais unção, você vai ter mais ousadia. Nós estamos ali no meu prédio fazendo um chá. 2 vezes no ano a gente faz. Nós vamos fazer agora, pastora Cássia, dia 21 de manhã. E eu conversando com as meninas que estão me ajudando ali, eu falei, olha, sabe o que vocês 3 estão precisando? Eu não quero saber de coisa intelectual aqui, não. O negócio comigo é espiritual. Vocês dão para andar comigo desse jeito? Porque se for para fazer uma coisa misturada, eu não quero. Eu quero algo espiritual nesse lugar, porque o desejo do meu coração é de ganhar vidas para Jesus aqui, de mostrar. E eu comecei a ler a Bíblia e falar de alguns personagens para ela. Vocês sabem do que eu estou falando? Não. Você conhece fulano? Não. Então eu vou te contar quem é. Então eu falei para elas, estão na igreja, são pessoas cristãs, meninas maravilhosas, mas irmãos, lê a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai saber quem foi Gideão, não vai saber quem foi Jacó, não vai saber quem foi Jeozeba. Quem que é Jeozeba? Falei para os meninos, Jeozeba? Não vou te falar não, você vai procurar na Bíblia quem é Jeozeba, tá? Então, tem muitos exemplos de homens, de mulheres na Bíblia. Ana, por exemplo. Ana foi uma mulher estéril. Ana não tinha filho e Ana queria filho. Eu quero dizer para você nessa noite, você que tem desejo de ter um filho, não desista. Se o médico falar para você não tem cura, não tem jeito, tem. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. É o Deus que chama existência as coisas que não existem. Eu já orei por várias meninas aqui que engravidaram. E você é mais uma que vai engravidar também. Em nome de Jesus, não desista da sua cura. Porque isso é uma cura também. Então, você que precisa de uma cura nessa área da esterilidade, nós vamos estar orando e você vai receber em nome de Jesus. Eu creio na sua vitória. Não é mais uma promessa, não. É a promessa de Deus que você esqueceu, que ela vai se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus, nós temos vários discípulos de Jesus que andaram com Jesus, que padeceram, que sofreram com Jesus. Pedro foi um deles, né? Pedro tem suas qualidades. Pedro era um homem corajoso, impetuoso, assim, meio, como que fala?
intrépido, né? Tomava atitudes às vezes que não precisava ser tomada, mas isso era para proteger Jesus. Mas ele recebeu uma palavra, e às vezes a gente fala, eu nunca vou desviar. Às vezes você não desvia, está dentro da igreja, mas está fazendo coisa que não deve fazer. Está falando do pastor, está falando da pastora, está falando do manancial, está falando da oração de Davi. Ai, tem pouca gente, ai, tem pouca porque nem eu venho. Você precisa de vir também, e eu, né, irmão? Cadê ele? Faz assim, da oração de Davi. Esse dia eu passei e ouvi suas orações ali, mas eu fui na dentista e não deu para ir. Então, irmão, a gente precisa orar, precisa buscar para você, porque isso é você que tem que querer. Não é a pastora da igreja, não é o irmão lá da oração de Davi, não 6 horas por mim, né? Aí 6 horas e ele continua tendo as experiências dele, crescendo, Deus usando, e você fica lá para trás. Então Pedro, quando ele foi chamado, ele disse para Jesus, eu não vou te negar. Aí ele disse, Pedro, antes que o galo cante. No galo não cantou 3 vezes não, tá, irmãos? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E quando Pedro negou pela 3ª vez, que Jesus passou e fitou os olhos em Pedro, disse que ele chorou amargamente, porque traiu quem estava do lado. Se às vezes você traiu alguém, procure refazer, procure pedir perdão. Se você foi traída, procure perdoar também, porque depois de tudo isso que Pedro passou, Pedro foi levantado, ganhou 3.000 almas para Jesus. Foi um homem que fez uma obra maravilhosa e que também teve discípulos, que teve coragem, teve intrepidez, e ele arrependeu do que ele fez. Muitas vezes a gente tem remorso, tem pessoas que têm remorso, não tem arrependimento, e o remorso não te leva a lugar nenhum. O remorso te leva à angústia, à culpa e muitas outras coisas que vão desencadeando dentro de você. E outro discípulo também foi Paulo. Paulo foi preciso de cair no chão, né? Fala que quando colocou o rosto no chão, a gente fala às vezes caiu do cavalo, eu não sei, alguns teólogos falam que não, outros falam que sim, mas não interessa. O que me interessa é que ele dobrou no chão, se prostrou no chão, e ali Deus falou com ele. Se você tem alguém na sua casa que não converte, que não acredita, que abomina os crentes, eu quero dizer para você, o mesmo Deus que se manifestou a Paulo, ele é o mesmo Deus que pode manifestar na sua casa, na vida daquela pessoa difícil de converter. Deus pode fazer, e eu creio que Ele vai fazer em nome de Jesus, se você perseverar, se você não murmurar, porque o que fez o povo fazer Moisés pecar foi a murmuração. E também de Josué não foi diferente. Josué falou, olha, por que o Senhor tirou nós de lá para fazer isso? Por que o Senhor não me avisou? Mas não depende de Deus as nossas atitudes que nós resolvemos a tomar por nossa conta. O prejuízo é por sua conta também. Tem um pensamento que eu até fiz uns quadrinhos com essa frase, que diz assim: livre-arbítrio é você semear tudo o que você quiser. Agora, justiça é você colher exatamente o que você plantou. Entendeu? Amém? Então não cobre de Deus a atitude que você tomou sem autorização dele não, viu? Porque Jesus, com seus discípulos, teve dificuldade também. Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Sabe aquelas pessoas que você anda com elas, que você discipula, que você ama, que você cuida, né? Que se levanta de madrugada para atender telefone. Às vezes eu vejo o pastor Carlos, que não está aqui, mas agiu de madrugada na casa de casais para atendê-los. E depois que passa, esquece. Não precisa mais. Irmãos, gratidão é a coisa mais linda que pode ter nessa terra. Gratidão é algo que alegra o coração de Deus e que nos faz crescer. Eu estava aqui no dia que a pastora, junto com a pastora Enoide, como que ela chama, pastora? A Margarete. Ela veio, conheceu a igreja, conheceu a pastora Cássia e se uniu à Catedral da Família. Então foi apresentada. Eu achei assim, eu chorei. Ela cumprimentou a pastora Cássia, todo mundo, aí ela saiu, foi lá em mim e falou assim: se eu estou aqui hoje, é porque um dia você conheceu a Enoide e trouxe a Enoide para cá. E se a Enoide veio,
foi porque você trouxe. Se eu vim, foi em consequência da sua amizade com a Enoide. E ela me abraçou e disse: muito obrigada, pastora Marisete. Eu não esperava por isso, irmãos. Foi um gesto assim que eu fiquei surpresa. Então surpreende alguém, agradeça alguém que já te ouviu, que cuidou de você, que zelou da sua casa em oração. Isso é muito bonito e agrada o coração de Deus. Amém, irmãos? E Jesus foi decepcionado por várias vezes. Jesus chorou, Jesus se angustiou. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Ali no Getsemane, irmãos, não confia nesse negócio de falar assim: irmão, eu vou jejuar para você. Não confia não, viu? Não confia. Se tiver que fazer jejum para você, a causa é sua, faz você, faz seu marido, faz tudo. Porque até os discípulos de Jesus que foram para o Getsemane com ele, eles dormiram. 3 vezes, irmão, Jesus ficou triste. Sentiu o quê? Angustiado, ele estava triste. E às vezes a gente está angustiada, passa por situações difíceis na vida, e você fica sozinho, você não recebe visita, você não tem ninguém. Por que será? Ou porque eu não semeei no coração de ninguém, ou porque o povo está esfriando o amor mesmo, a ciência está multiplicando, e o amor de muitos lá fora, irmãos, está esfriando, porque nós conhecemos a Jesus, que é um Deus de amor, de graça. Nós não podemos esfriar dentro da igreja. E Jesus ficou sozinho ali naquele momento. E ali no Gólgota também. Eu quero dar uma notícia boa para os homens, que os únicos que não abandonaram Jesus foi as mulheres. Foi as mulheres. Elas estavam aos pés da cruz, ali com Jesus. Elas foram no túmulo para passar perfume, né? E Jesus já tinha ressuscitado. E nós, como mulheres, nós temos a obrigação, irmãs, de ser exemplo também. Para os nossos filhos, para a nossa casa, para onde nós formos e estivermos, nós precisamos ser exemplo. Às vezes tem gente que quer ser usado por Deus, mas não quer pagar o preço. Quer um cargo na igreja. Cargo a gente ocupa lá fora, onde precisa de diploma, onde precisa de uma escolaridade maior. Aqui, irmãos, é tudo assim, igualadinho. Não tem negócio de juiz, não tem negócio de promotor, não tem negócio de doutor, não tem negócio de diploma, não tem negócio de mestrado, doutorado. Aqui não, o doutorado que você passa é na mão de Deus mesmo, é aprendendo com o Senhor, é caminhando com Ele, é deixando a sua arrogância ser tratada por Deus e você ser humilde, deixando Deus tratar com você, porque você não acredita mais em nada, não acredita em milagre. Irmão, se eu fosse pensar nisso, já recebi muitas profecias que eu vou ser curada, e eu estou buscando isso, não porque eu recebi profecia, não estou desprezando profecia também não, irmãos, eu gosto. Quem me conhece, anda comigo, sabe que eu sou do reteté também. Gosto demais da conta das irmãs do coque. Vou orar de vez em quando. Vou para o monte orar, né, irmã Denise? A gente gosta disso, porque isso é bom. Eu gosto. Então a gente precisa saber que Deus conhece cada um de nós na nossa estrutura. Então você precisa servir a Deus e sacrificar um pouquinho a sua vida. Sabe por quê? O dia da angústia vem. O dia da dificuldade chega. E eu pensei assim: Deus, na minha casa, eu já tenho 3 anos que eu recebi esse diagnóstico. Eu falo que eu não estou. Vocês nunca vão falar que eu estou. Eu recebi um diagnóstico, né? E o médico, ele é digno de ser respeitado também, viu, irmãos? Porque médico não dá diagnóstico, não é endemoniado, não. É porque sai no exame, né, doutora Andréia? Vem no exame e ele tem que falar. Está repreendido em nome de Jesus. Faz isso na frente do médico, não, gente, por favor. Vai fazer isso em casa. Se você recebeu um diagnóstico e você não aceita, eles não entendem isso. Mas o dia que você voltar lá, como eu voltei, quando eu aceitei a Jesus em 91, que eu fui curada da coluna, eu fiz outro raio-x desse tamanho, está guardado lá em casa, assim: Jesus me curou. Pus o ano, está lá na minha gaveta. Um dia o cara: vamos jogar a estranheira fora. Eu falei: não, esse aqui não. Isso aqui você não joga fora, não. E aí eu fui curada. E eu peguei e fui no médico. Cheguei lá no médico, quando eu mostrei para ele, ele falou assim: meu Deus, mas isso é um milagre mesmo. Porque realmente não tinha condição se não fosse por cirurgia. Então a gente tem que provar, a gente tem que testemunhar diante dos homens e de Deus a sua cura. Então eu quero que nesta noite, você, se tem alguma angústia,
está sondando a sua alma, o seu coração. Eu tenho vezes que eu dou umas baqueadas assim, sabe? Mas aí eu choro, vou para o banheiro tomar banho. Às vezes o Carlos nem vê, porque quando ele vê, ele fica muito preocupado. Eu choro e falo com Jesus: Jesus, esse negócio não está bom, eu não estou querendo isso mais, o Senhor me ajuda, o Senhor me dá graça. Porque às vezes a gente pensa que o raio só cai na sua casa uma vez, né? Que bom que fosse assim, ou que nem caísse, né, irmãos? A gente tem que orar para não cair. Mas Deus tem os seus propósitos. Aí vem o segundo diagnóstico. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, me dá graça, me dá força. Passei por uma cirurgia cardíaca, transplante de válvula mitral, e foi muito sério. A Marina, minha irmã, está ali, o irmão Mário, né? Faz assim, porque tem gente que não conhece vocês dois. Eles têm sido um esteio de oração para a minha vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu, minha irmã? Louvo a Deus. Às vezes ela quer assumir o papel de mãe, né? Porque nós perdemos nossa mãe. Eu falo: fica no seu lugar, cuida de você também. Às vezes ela sai lá da casa dela, vai levar comida para nós e quer que eu vou almoçar só na casa deles. E eu falo: não preocupa não, eu estou bem, graças a Deus. E estou aqui, irmãos, porque Deus me tirou daquele centro cirúrgico. Não é porque eu tenho um filho que tem conhecimento nessa área, não é porque eu fui num dos melhores hospitais de Brasília, não. Isso já é zelo de Deus, que fala que afofa o nosso leito na nossa enfermidade. Deus afofou o meu leito naquele lugar. E eu estou aqui para dizer para você que o dia da angústia pode chegar, mas Deus vai te fortalecer. Eu quero que você se coloque de pé mais uma vez. Então, assim como Paulo, assim como Ana, né, que chorou amargamente ali, e o pastor dela achou que ela estava embriagada. Às vezes você tem vontade de chorar dentro da igreja, você tem vontade de sapatear, você tem vontade de bater o pé, você tem vontade de levantar os braços, e você às vezes tem vergonha de alguém que está do seu lado. O que vai pensar? Irmãos, às vezes é nesse momento, é nesse gesto, nesse momento de angústia, nesse momento que Deus quer fazer algo na sua vida, e você se esconde, porque você fica com vergonha. Então não fica não, se Deus mandar você falar em línguas e você não está falando mais, você não está imitando ninguém, você está falando aquilo que Deus te deu, você está falando aquilo que Deus prometeu, e é um presente dele para mim e para a sua vida. É como se rasgasse o véu. Eu falo que é como você comer um bolo de cenoura puro e você pôr recheio, pôr chocolate por cima. Assim é o batismo com o Espírito Santo. Então eu quero que você receba nesta noite a mesma unção que Paulo recebeu. Paulo sofreu. Deus disse para Paulo lá em Atos dos Apóstolos assim: olha, Ananias, vai lá na casa de Paulo. Ananias foi na casa de Paulo. Falei: Senhor, sua mãe mandou lá na casa daquele homem que mata os cristãos, que arrasta com cavalo, que judia do cristão. O senhor tem certeza? O senhor quer que eu vou lá? Falou: vai, aquela alma é preciosa para mim. Não julgue ninguém, irmãos, pelo que ele faz. Se Deus mandar você amar alguém que é difícil, faça isso, ore por ele. Caminhe algumas léguazinhas com ele, mas não deixa de envolver para o lado dele, não. Se começar a envolver, você cai fora, porque aí você está mais fraco do que ele. E Paulo foi. Aí Deus disse: ó, diz para ele que ele vai sofrer pelo meu nome. Às vezes nós temos que passar por caminhos, irmãos, que nós não gostaríamos de passar. Mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem uma honra, uma dupla honra para mim e para você. Eu quero que você que está nesta noite aqui, que tem alguma angústia no seu coração, ou que tem algum despojozinho lá do passado, que você nunca falou para ninguém, e que não quer ficar livre dele, porque o seu orgulho às vezes, o seu medo te impede de chegar diante de um homem ou de uma mulher de Deus e abrir seu coração. Mas aqui nesse altar, tem um Deus que pode te ouvir. Tem um Deus que pode transformar a sua angústia em alegria. Tem um Deus que pode tirar os despojos que tem sujado a sua alma. Às vezes você está aqui nessa noite e não acredita mais. Eu estava conversando com uma dessas meninas que estão organizando o Charlie comigo. E ela disse para mim, nós reunimos e eu falei: pode falar. O quê? Falei: o que Deus falou que é para você falar.
Eu saí lá de casa, Deus falou comigo que hoje o Espírito de Deus vai te visitar, mas você tem que pôr algo para fora. E ela pensou assim, ela é psicóloga. Aí ela falou para mim, começou a dizer o que ela estava sentindo. Ela perdeu a mãe com câncer. Uma mulher de Deus, eu orei por ela também. Estive várias vezes com ela orando, ela cria muito na cura. E ela partiu. E ela ficou triste com Deus. Às vezes você está aqui, não está entendendo o que está acontecendo com você. Mas Deus está com você. E eu fui explicar para ela, tentar explicar. E ali eu orei. Nós tivemos um momento muito gostoso com Deus. Ela voltou a falar em línguas. Eu disse, sabe por que você está sentindo assim? Porque você afastou de Deus. Você está preocupado com outros detalhes, outras novidades na sua vida. E o Espírito afastou de você. Porque o Espírito entristece, ele é uma pessoa, irmão. Se você entra nesse lugar e sai da mesma maneira, eu quero te dar uma notícia. O Espírito de Deus está triste aí dentro, está gemendo. Para que você possa dar oportunidade, para que ele cresça dentro de você. E que você seja uma bênção.